Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. E hoje eu vou contar para vocês a minha opinião sobre esse livro maravilhoso da Agatha Christie, o Nêmesis. Tá vendo? Olha, gente, amei. Ele veio no primeiro box, acho que é o primeiro box da coleção da HarperCollins. Ele não é perfeito porque eu encontrei vários errinhos de ortografia. Deixa eu ver se eu marquei algum aqui. Eu tinha marcado alguma coisa. Então, assim, não vou achar. Pensei que eu tinha marcado, mas eu não marquei. Eu marquei várias coisas aqui pra falar pra vocês, porque é um livro que no começo ele é meio chatinho, gente. Eu achei que ele fosse ser bem lerdo. E aí, conta a Miss Marvel. Vamos contar um pouco a história do livro. A Miss Marvel, ela tá lá quietinha na casa dela e recebe uma carta para ela ver uns advogados lá em Londres, acho que é em Londres, não lembro. E ela vai até eles, tadinha. Em vez de eles irem até ela que tem que ir até eles. Ela vai até eles e descobre que um amigo dela que inclusive é um amigo dela. Olha eu dando spoiler de outro. Não tô dando spoiler não, mas é um livro que o personagem desse livro, ele Assassinato no Caribe. No livro Assassinato do Caribe tem um personagem, e esse personagem fica amigo da Miss Marple. E quando começa esse livro, ela vai até os advogados dele mandam buscar ela para informar que ele faleceu e que deixou uma missão para ela. Só falaram isso e ela ia ter que descobrir o que era a missão, o que ela tinha. Ela tinha que descobrir alguma coisa. E o cara, tipo, já tinha arquitetado uma excursão para ela ir, bancado toda a excursão para ela ir, e naquela excursão ela tinha que descobrir. E foi indo. Até aí, do começo do livro até essa parte da excursão, que ela vai até a excursão, é um livro meio chatinho. Mas tem coisas ali que são importantes. Leiam com atenção esse começo, porque tem coisas ali que são importantes. Oh, Débora. Desculpa, gente. Coisas que são importantes. Voltando. Aí ela começa a investigar, ela descobre o crime, descobre que teve assassinato e tal. E começa a investigar daqui. E várias coisas vão acontecendo. Uma pedra rola, machuca uma pessoa. Ela tá num hotel. Aí do hotel ela é convidada para ficar na casa de amigos do Rafael. Ela vai pra casa do... Então vai acontecendo várias coisas ali. E ela vai descobrindo. Descobre que algumas moças desapareceram na onde ela tá. Na excursão que ela tá lá. Coisas antigas, de 10 anos, assim. E que um rapaz foi preso. E ela começa a investigar aqui, fofocar dali. Aí eu não vou dar detalhes pra vocês, que vocês vão ter que descobrir tudo isso sozinho. Aí chega num capítulo que eu marquei, chamado Como Era Antigamente, acho que é isso. Tem versos, gente. Ah, que bom, que lindo aqui era antigamente. Tem versos que eu acho lindíssimos.
Eu vou ler um versinho aqui para vocês. Aqui uma parte, ó. Uma moça tinha sido assassinada. Aliás, várias moças tinham sido assassinadas. Um rapaz suspeito havia sido detido pela polícia para auxiliá-la nas investigações. Como se diz hoje em dia, um quadro comum? Mas tudo isso era uma história antiga, que remontava coisa de 10, 12 anos atrás. Agora já não havia mais nada a descobrir, nenhum problema a solucionar. Então, eu grifei várias coisas aqui. Ah, eu achei um erro aqui, ó. Que na realidade, vou até deixar marcada para me perguntar para uma pessoa. Ó, uma outra coisa que a Miss Marvel... Eu me acho muito parecida de personalidade com a Agatha Christie, das coisas que eu leio sobre a vida dela. E tem um pouco da Miss Marvel que eu concordo. Aí eu comecei a marcar aqui. Aí, ó, quando apareceu o nome do provável assassino, eu marquei. Então, bem essas coisas. Tem várias marcações aqui que eu fiz, que são marcações pessoais de pensamento. Uma coisa que foi o Arcedíago que falou, que é um pastor. Ele falou para Miss Marvel, quando eles estavam conversando, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde existe. Não foram por invenção de Robert Stevenson. E ele vai falando, e isso me fez pensar, porque realmente muitas pessoas têm o lado bom e o lado ruim. Aí tem aqui, ó, teve uma parte que eu grifei assim, que eu tava desconfiado com o assassino e o motivo. Aí depois eu grifei, será que eu sei? Porque assim, gente, antes da metade do livro, lá pela página 100 e pouco, eu já desconfiei. O livro tem 250 e poucas páginas. Eu já desconfiei quem que era o assassino e o motivo. E, puta, fica aquilo na cabeça. Aí depois, na conversa da Miss Marple com o pastor lá, eu fiquei com mais certeza ainda. Aí depois eu mudei completamente. Falei, caraca, não era aquilo, a Agatha me pegou direitinho. Aí depois foi acontecendo, aí no final eu falei, cara, eu não vou falar se eu acertei ou não, porque eu quero que vocês leiam, pra ver se vocês têm a mesma impressão. Eu tenho medo de falar alguma coisa e estragar isso, estragar a surpresa, ou então dar pista demais. Mas o livro é sensacional. A Miss Marple, ela consegue, sem dúvidas nenhuma, transformar uma simples conversa de comadres em uma investigação fabulosa. É verdade. E eu coloquei aqui a minha nota. A minha nota do começo é 6. A minha nota depois do começo é 10. E termina em 10, tá? No geral, o livro tem 8,5. No geral, minha nota do livro é 8,5. Por que eu não dou 9? Por que eu não dou 10, apesar de ter amado? Justamente por causa do começo. Eu não desisti porque é a Agatha, mas se fosse outro escritor, eu já teria largado. Se nas primeiras 50 páginas a história não me fisga, eu largo o livro, com exceção da Agatha.
Porque eu já sei que ela tem um começo mais cansativo e depois engrena assim, e os livros são fantásticos. O personagem principal desse livro é Miss Marple. O personagem que vai ajudar a Miss Marple é o professor Wanstead. Eu acertei? Pior que eu falei, se eu falasse acertei. Se eu errei, vou dar na cara, né? Eu demorei muito pra ler esse livro, tá? Acho que eu fiquei uns 2 meses com ele, porque eu pegava esse livro, começava a ler. No começo foi enroladinho, mas depois eu pegava esse livro, lia 30 páginas, aparecia alguma coisa, tinha que deixar ele de lado, tinha que fazer. Aí eu levava mais 4, 5 dias pra pegar. Eu odeio isso, gente. Agora eu acho que vai parar um pouco com isso. Eu vou conseguir pegar o livro e terminar mais. Minha vida tava meio louca esses dias. Super recomendo. Vocês vão amar. Esse box, como eu falei, é da HarperCollins, é o box 1. Ele são 3 livros da Miss Marple. Ele tem o Nemesis, a Maldição do Espelho e 100 gramas de centeio. Dos 3, com certeza foi Nemesis. O segundo foi a Maldição e o terceiro foi 100 gramas de centeio. E eu não li nessa ordem. Eu li 100 gramas, a Maldição e Nemesis. E eu gostei muito mais de Nemesis. Top 5 dos meus livros da Agatha. Teia da Aranha. Eu amei esse livro. Ele tá ali no 5. Em segundo lugar vem Nemesis. Depois vem Assassinato no Expresso Oriente. Engraçado, ele era o primeiro. Aí ele tá caindo assim. Depois vem 3 Ratos Cegos, o conto. Não o livro, que é um livro de contos, né? Mas eu tô falando só da história. 3 Ratos Cegos, assim, tá em 4º lugar pra mim. E 5 Testemunha de Acusação. Esses são meus 5 livros preferidos da Agatha, do que eu já li. E o que eu menos gostei ainda não foi Um Gato Entre os Pombos, eu acho. Mas eu li esses livros, eu li muito na adolescência, e eu percebi, por exemplo, quando eu li Os 3 Ratos Cegos de novo, ou A Ratoeira, né? Eu gostei muito mais do que na época que eu li lá com meus 12, 18 anos, assim, que foi quando eu li Agatha, foi nessa época, entre 12 e 18 anos, há 30 anos atrás. Tô relendo, que a minha memória é uma bosta, eu perdi detalhes. Então são esses os meus 5 livros atuais. Leiam, devorem, vocês vão amar a Agatha, vocês vão amar tudo. Gente, eu fiz uma resenha esses tempos atrás aí, e eu acabei, sem querer, segundo o autor, dando spoiler, e o autor meio que brigou comigo. Ficou de mal de mim, não fala comigo mais até hoje. Eu tô meio assim, mas eu ainda perguntei pra quem eu tinha lido. Ele falou, não, você não deu, não. A pessoa tinha lido o livro, ele falou, não, você não deu, não, spoiler. Mas a pessoa brigou comigo e agora eu fico com medo de falar e dar spoiler das coisas pra vocês. Então, mas é isso, gente. O livro é excelente, assistam, leiam. Eu tô tem um filme, sim, eu vou procurar pra assistir. E é isso. Beijo grande.